Boa noite. Bueno. Ok, então, boa noite a todos. Vamos dar início, então, a essa noite, que é um grande prazer para a Federação, Seção Pedagógica e também a Sociedade Antroposófica no Brasil abrir esse ciclo de palestras, de conversas, diálogos chamados ciclos pedagógicos. Essas reuniões dão sequência ao conjunto de reuniões virtuais oferecidas anteriormente pela Federação e que estão voltadas ao aprofundamento nos fundamentos da pedagogia Waldorf e no trabalho interior do professor. Na noite de hoje, teremos a nossa querida Luísa Lameirão, que dispensa apresentações, mas que vale a pena dizer que ela tem em sua trajetória mais de 42 anos dedicados à antroposofia e à pedagogia Waldorf. E esta noite ela vai trazer-nos o tema introspecção necessária para todos os tempos, não apenas para os pesquisadores. Então, passo a palavra agora para a Luísa. Cris, pede de novo para fechar os microfones, desculpa interromper. Sim, então eu aproveito para pedir... Verdade, eu ouvi um monte de coisa junto com a Cris. Fecharem os seus microfones, por favor. Vou esperar um momentinho. Você, como anfitrião, você pode ir fechando também, de propósito. Sim, eu fechei, mas aí eu deixei para que abrissem. Ok. Muito bem. Então, aproveito o momento também para dizer que podem ser feitas perguntas no chat, que serão repassadas para a Luísa. E passo, então, a palavra para a Luísa. Então, a Luísa está com o microfone. Isso. está aceso. Está verde. Você agora está. Agora está. Tá bom, tá bom. Então, eu fiquei me perguntando por que eu assumo fazer um trabalho desse tipo. E, na verdade, me preparar é aquilo que eu faço diariamente, só que eu sempre gosto de fazer interação com as pessoas. E dessa vez a interação vai ser mínima, devido ao número de pessoas e o tempo que nós temos e o recurso que nós temos. Mas até ontem eu vim me preparando bem fortemente, claro, escolhendo poemas, revisitando tudo que eu já fiz para esse caminho interior. E hoje de manhã eu acordei com uma pergunta: o que é que eu tenho no meu mundo interior? O que eu coloco no meu mundo interior? E me saltou à vista que é tão inconsciente que meu mundo interior está povoado de percepções sensoriais, está povoado de atos e acontecimentos, está povoado de vivências felizes, super fortalecedoras e de vivências muito desafiadoras e também algumas até constrangedoras. E aí eu me perguntei, mas fui eu que pus isso dentro? E ficou bem claro para mim que é completamente inconsciente aquilo que vive no nosso interior. E eu não me ponho a tentar para fazer um caminho de consciência. É interessante que, se a gente procura no dicionário, é ato ou efeito de interiorizar, que é evidente e que a gente assume padrões, ideias, práticas de outrem. Ou seja, é como eu assumo isso do outro inconscientemente. Será que é isso que nós buscamos? Será que é assim que nós queremos povoar ou preencher o nosso espaço interior?
é muito intrigante que o processo de consciência aí exige uma relação extremamente atenta ao que se passa no tempo. Então, o que é que vive no meu interior hoje que está findando um dia? Se eu não presto atenção para isso, vai viver muitas coisas que eu não tenho notícias. E essa situação, ela é, de um lado, muito invasiva, de outro lado, ela pode ser extremamente fortalecedora se eu atento e ponho consciência no que entra na minha vida interior. Então, é bem interessante que eu posso me perguntar qual é o caminho para pôr consciência nisso. Claro, a famosa retrospectiva é um caminho, porque aí eu olho para trás e começo a pegar daquilo tudo que aconteceu aquilo que eu quero me vincular, aquilo que eu quero manter internamente, aquilo que eu quero deixar luminoso dentro de mim. Esse é um recurso, mas é um recurso que me coloca à mercê do que acontece no mundo, não daquilo que eu própria decido. Então, no fundo, por consciência naquilo que vive no meu mundo interno, requer a retrospectiva, obviamente, mas requer qual é a minha intenção, qual é a direção que eu dou para a minha vida. E se a minha meta é ser educadora, e se a meta de cada um de nós que estamos aqui reunidos dessa forma tão estranha é ser educador, a meta é como chegar até crianças e jovens. Nós queremos ser impulsionadores de um trabalho que faz com que crianças e jovens cheguem a ser o que vieram para ser nesta vida. Não queremos que eles sejam como nós, não queremos que eles sejam como um grande ídolo, queremos que cada um deles venha a ser o que é. Essa meta de atingir as crianças e os jovens pelo nosso trabalho interior é a grande virada que a pedagogia Waldorf propõe. E por isso eu, de propósito, pus esse tema um pouco instigante, que é para todos os tempos que nós temos que fazer isso. Não é em tempo de pandemia, é sempre. É necessário que cada um de nós que tomou a decisão de se tornar educador dentro da pedagogia Waldorf, coloque o trabalho a partir do interior como uma premissa básica, indispensável. E agora nós não estamos diante das nossas crianças e dos nossos jovens presencialmente. Adianta o trabalho interior? Ele vai nos levar até as crianças e aos jovens? Ou precisamos fazer todo tipo de esforço para levar coisas adequadas pelas mídias eletrônicas? Essa é uma pergunta que deveria nos acompanhar nesse tempo. Eu posso fazer o melhor vídeo, eu posso escolher a melhor história. Mesmo presencialmente, a melhor história só vai atuar se eu me coloquei
na minha interiorização, como meta, me vincular aos meus queridos alunos, sejam eles crianças ou jovens. Esse processo de chegar até os alunos é um processo que demanda persistência, demanda superar o cansaço do cotidiano, porque às vezes nós chegamos a tal ponto em casa que basta um banho e cama e não damos mais conta de nada. A questão é que se deixamos de fora essa possibilidade de nos vincularmos aos nossos alunos, teremos dificuldades no dia seguinte. Cris, alguém falou, mas eu não entendi o que era. Já fechei o microfone. Tá tudo Tá certo. bom, obrigada. Então, e a dificuldade maior que nós encontramos, pelo menos de tanto que eu já exercitei, existem inúmeras dificuldades, mas talvez aquela mais corriqueira é que quando nós tentamos interiorizar, tem todo tipo de barulho lá dentro. Todo tipo. Tem o barulho da entrada na escola, tem o barulho do vizinho, tem a música indesejada, tem o passarinho que canta muito na madrugada, tem de tudo. Mas, algumas vezes, o barulho que encontramos dentro é da nossa própria alma. É da nossa própria alma que grita pela nossa consciência. E poder silenciar não é uma coisa simples. Silenciar não é ter silêncio externo. Em 2018, eu estava em Praga, antes de uma reunião do Fórum Internacional, e estava andando pela rua com uma jovem polonesa. E ela falou assim, tem um silêncio aqui? Eu olhei para o lado, eu prestei atenção no ruído, era igualzinho de toda aquela região. Passavam ônibus, carros, motocicletas, não tinha silêncio externo. E eu fiquei surpresa com aquilo, mas a gente acabou de atravessar a rua, pisou na calçada e tinha a placa dizendo que ali era um convento. Então, nós estávamos diante do convento e antes de chegar até a placa, ainda pelo caminho, a sensibilidade dessa jovem disse, tem um silêncio aí. Que tipo de silêncio será esse? Nos antigos claustros, eles buscavam o silêncio para chegar à contemplação do divino, para chegar a uma vida meditativa intensa. Mas na nossa vida cotidiana, com todas as tarefas do dia a dia e aquelas os grandes deveres que a gente se põe, porque tomou como meta de vida ser educador, na verdade, o silêncio passa por momentos bem delicados. E como eu busco sempre na literatura alguém que me incentive a uma outra forma de silêncio, especialmente quando é tempo de quaresma, antes da Páscoa, assim, eu objetivo lidar com o silêncio. E no ano passado eu coletei muitas frases poéticas sobre o silêncio. E eu quero começar pondo uma diante da outra, que para mim são bem polares. A primeira é de Lia Luft, num livro O Rio Chamado Tempo. Eu recomendo a leitura desse livro, é maravilhoso. E ela diz assim, meus pais conversavam ou ficavam naquele silêncio bom que se armava em torno deles,
como um casulo. Um silêncio como um casulo, talvez toda a vida interior do ser humano necessite. Mas naquele mesmo, logo que eu acabei de ler esse livro, o Mia Couto veio dar uma entrevista sobre Guimarães Rosa no Sesc e eu fui assisti-lo. E ele vinha da cidade dele, ele vinha de Beira. Depois do grande acidente eu diria, no grande problema natural de enchente que a cidade passou. E ele disse: eu cheguei lá, era à noite e havia um silêncio, mas o sentimento de um silêncio feito decreto. Olha que coisa incrível essa polaridade. Eu posso silenciar por decreto ou eu posso silenciar formando casulo. E é interessante porque agora a gente vive esse tempo chamado isolamento. Será que nós já não vivemos no isolamento no tempo da alma da consciência? Será que esse isolamento só veio tornar consciente todas as minhas inquietudes no meu espaço solitário? Então, mas eu não vou parar nesse contraste, eu vou dizer coisas bonitas também do silêncio, para que a gente ganhe a força de levar adiante a busca por silenciar. Sem ela, a consciência não se instala no espaço interior. Olha que bonito. O Saint-Exupéry, mas não no Pequeno Príncipe, em outro texto, ele fala assim: em cada um de nós há um segredo, uma paisagem interior, vales de silêncio e paraísos secretos. Se nós, por um instante, por uma fagulha, adentrarmos esse lugar, nós vamos ganhar a confiança de que o silenciar é possível. E tem um poeta bem contemporâneo, ele é libanês, mas é radicado em Paris, depois da grande guerra civil da Síria com o Líbano. O nome dele, o pseudônimo dele é Adonis. Ele diz assim: faz como a rosa e vive em silêncio. Se falar for inevitável, articula só perfumes. Eu espero que mesmo pelo meio virtual que estamos usando, vocês consigam sentir um pouco de aroma nessas palavras. É interessante porque o aroma é anterior ao paladar. Eu sinto o aroma da comida antes de sentir o paladar da comida. E se o aroma é de uma coisa que eu gosto tanto, eu percebo em mim um processo de salivação, concordam? Então, se aquilo que eu almejo para o meu mundo interior vai me nutrir, o aroma é o que vai sinalizar que a nutrição está chegando. E esse processo de silenciar é um processo de fechar um pouco as janelas sensoriais para fora, mas não perder de vista essas mesmas janelas para dentro. E é muito bonito porque cada um tem as suas preferências.
Não dá para achar que todo mundo vai encontrar no mundo interior a mesma coisa que o outro. Por isso eu gosto de matizar pelos poetas e literatos, porque eles abrem o leque daquilo que nós, invariavelmente, unilateralizamos. Então, meus queridos, o que eu coloco dentro de mim entra inconscientemente. Eu estou buscando por consciência. Buscando por consciência, eu preciso colocar metas. Porque sem as metas, a minha retrospectiva vai ser coleta daquilo que a vida me trouxe. Essa possibilidade de colocar metas para o educador inclui os educandos. Eu estou repetindo isso muitas vezes, porque me inquieta neste momento desafiador, quando eu ouço vários educadores falando nessas reuniões online, invariavelmente a criança e o jovem ficam de fora. Gente, a meta do nosso trabalho é poder alcançá-los. É poder estabelecer vínculo com eles. Muito bem. É difícil, não é simples, eu concordo que seja difícil. E aí, manter a constância depende de guardar bem vivo no relicário interior, como diz o Steiner, que de vez em quando vem um luzir inesperado. Nossa, será que todo dia eu vou conquistar isso? Não vou. Por quê? Porque esse luzir inesperado, ele vem no momento em que nós precisamos nos sentir nutridos para perseverar. Desculpem, tem uma sinfonia canina do meu lado. Espero que passe logo. Está incomodando muito? Não, tá bonito. Não? Então eu vou continuar. E falta ainda um aspecto para tornar esse caminho profícuo. E esse aspecto, se eu posso relacioná-lo de novo à questão orgânica, no sentido de que perceber a minha vida interior precisa ser tão necessária, tão forte para mim, como saciar a sede com a água. Então, cada vez que eu tenho sede, eu busco água, não é? E se a minha sede por me tornar um educador baseado na antropologia antroposófica e nos sentimentos que são possíveis gerar a partir dela para se tornar instrumentos de trabalho, eu preciso fazer desse caminho um caminho que eu sinto falta, como eu sinto falta da água quando eu tenho sede. Será que nós conseguimos perceber que a vida na atualidade é uma vida no deserto? Se nós conseguirmos perceber que vivemos, mesmo numa grande cidade como São Paulo, num deserto, nós temos sede de algo para a nossa vida interior. E essa vida no deserto, ela tem como qualidade básica a secura, mas também a solidão. Então, o estar isolado é uma qualidade básica da alma da consciência. Em todos os tempos, com isolamento externo ou não, com pandemia ou não, com crise na escola ou não, com crianças muito queridas e amáveis comigo ou não.
infelizmente, a nossa consciência desperta muito mais na falta do que na presença. Então, quando me falta instrumentos para lidar com as crianças desafiadoras, eu vou correndo querer interiorizar. Aí fica difícil, porque aí eu tenho toda a gritaria lá dentro. Silenciar vai ser uma conquista que demora, às vezes, dias a fio. Ou, estava tudo muito bem, nós tínhamos feito um planejamento maravilhoso para 2020. Mas agora, esse planejamento não será efetivado. E aí eu saio correndo porque eu quero me interiorizar. Essa é uma situação que o Goethe já mostrava, que a anomalia, aquilo que não é o comum, é que me desperta. Todo colecionador de alguma coisa acha que está sendo precioso com aquilo que coleciona. Mas ele não sabe nada, porque ele só junta coisas. Juntar coisas não quer dizer saber daquelas coisas. E, então, quais são os recursos que nós temos? Rudolf Steiner foi super revolucionário quando, em 1919, num tempo que nem escola que abrigava os dois sexos existia, ele, além disso, deu para os professores, passado poucos dias de aula, uma meditação. Uma meditação que diz respeito a esse contato horizontal entre o mundo lá fora e o mundo de dentro. O mundo de dentro e o mundo lá fora. Esse mesmo tema ele colocou nos poemas da manhã. O poema de 1º ao 4º ano, que depois se intensifica no poema do 5º ano até o 12º ano. E, na verdade, se para os professores ele chamou de meditação, para os alunos, o poema dos mais velhos começa: eu contemplo o mundo, eu contemplo a alma. Contemplar o que é? Contemplar é focalizar a atenção numa paisagem. Concentradamente, eu posso ficar concentrada numa obra de arte, num poema, sempre volto aos poemas, né? Isso sou eu mesma. Mas o Lúcio me ensinou muito bem me concentrar numa obra de arte também, de artes plásticas, ou numa música. Então, naquilo que eu me concentro e contemplo, eu crio um templo. E esse templo pode estar vinculado a situações na natureza, como é tão lindamente enumerado no poema dos alunos maiores, ou esse templo pode ser algo que eu construo dentro de mim. E entre esse grande templo que é a natureza e o templo que eu construo dentro de mim, existe o templo do encontro. E o templo do encontro é a possibilidade de ouvir e ser ouvido. E aí nós chegamos num momento muito crucial e desafiador, que são esses nossos dias. Quando eu posso falar com o meu aluno? Quando eu faço um vídeo e mando? Mas eu ouço o aluno?
Quando eu posso estar verdadeiramente vinculada a todos os meus alunos? Quando que isso é possível? Na noite. Na noite é que nós somos verdadeiramente sociáveis. Na noite, aquilo que nós geramos no dia nutre os seres da terceira hierarquia, que oferecem aos seres das outras hierarquias para continuarem criando o mundo. Ou seja, é na noite que o ser humano se torna co-criador. E se nós queremos criar uma nova realidade depois desse tempo desafiador, nós temos que contar com a noite já. Ou já devíamos estar contando com a noite há 2 meses atrás. Ou já devíamos ter contado com a noite sempre enquanto educadores Waldorf. Contar com a noite, gente, é contar também com as forças volitivas. Porque, como diz Rudolf Steiner na antropologia, nós só estamos despertos durante o dia, não porque estamos de olhos abertos, mas porque usamos a nossa qualidade, o nosso âmbito cognitivo. Nos sentimentos nós sonhamos e na vontade nós dormimos. Então, mas vontade são atos, vocês devem estar se questionando. O que ela está inventando aí agora? Então, o ato mais decisivo para atravessar este momento é o ato de manter a relação com os alunos no mundo da noite. Se a escola optou por dar férias ou não, se a escola optou por usar mídia ou não, se com as crianças pequenas é melhor não, com jovens é muito necessário, isso tudo é secundário. Não secundário porque é desnecessário, mas é depois. Porque se eu não fizer o trabalho interior no mundo da noite, nada chegará. Assim como não chega quando nós temos a aula presencial. Então, esse aspecto está colecionado num livro que muito recentemente no Brasil foi publicado. Esse livro se chama Pelo Aprofundamento da Pedagogia Waldorf. Ele foi publicado no Brasil a primeira vez em 2005, quando houve em Botucatu o primeiro Congresso Brasil de Pedagogia Waldorf, e ele passou a ser entregue por pessoas que se responsabilizaram em tornar o conteúdo desse livro presente nos colegiados. Agora nós estamos num momento em que esse livro foi ampliado para os 100 anos da Pedagogia Waldorf. Eu tenho um exemplar em alemão e no título foi incluído, além de pelo aprofundamento, pelo aprofundamento meditativo da Pedagogia Waldorf. Então, o Brasil está andando na direção de ampliar a publicação antiga, mas agora vem assim uma avalanche em relação a esse livro. Esse livro, gente, não é para ser um tabu, mas também não é para ser a salvação. Porque o que está no livro, 99% do que está no livro está nos outros textos pedagógicos do Steiner. Basta ler com atenção e praticar. Então, esse livro, nós, junto com a federação, a seção pedagógica, junto com a federação, tem conversado bastante, e é ele que, depois que o Dr. Derblay abordar a questão da saúde e o pastor João, a questão mais religiosa desse trabalho interior,
eu vou continuar trabalhando os conteúdos que estão no livro, para que aqueles que estão bem distantes possam ter acesso até que consigam ter o livro em mãos. Mas a primeira providência que eu recomendo para cada professor que ainda não tem o livro é que pergunte no seu colegiado quem é o responsável por tornar o livro viável naquela escola. Agora vocês podem perguntar. Até estou deixando bastante, hein, Cris? Sim, já temos perguntas, Luísa. Tá bom. Temos aqui a pergunta da Val, da Escola Samaúma, aqui no interior de São Paulo, e ela pede para você explicar um pouco melhor o que é a antropologia antroposófica na pedagogia. Tá bom. Então, se a gente entra num meio universitário e fala em antropologia, os antropólogos saem em campo para pesquisar diferentes culturas. Antropologia, para Rudolf Steiner, é o conhecimento do ser humano à luz da antroposofia. E todos os textos pedagógicos dele trazem facetas desse conhecimento do ser humano. Mas o primeiro que ele fez para os primeiros professores da primeira escola Waldorf se chama Arte de Educar que não é o nome, desculpem, mas é o Estudo Geral do Homem ou Antropologia Geral. É que no Brasil puseram esse apelido de Arte de Educar mas esse nome não existe. E lá, Steiner toma o cuidado de descrever em 14 conferências o âmbito da alma, do espírito e, por fim, o do corpo. Por que será que por fim o do corpo? Porque o corpo é consequência da alma e do espírito. Melhorou? Cadê a moça? Uau! Legal. Muito bem. Muitos pedidos para que você fale ou envie cópia do poema do Silêncio, do Adonis, esse poeta. Da Rosa? Eu falo de novo. É tão lindo, né? Lindo. Adonis, gente, ele tem um único livro em português no Brasil, que se chama Poemas, é da Companhia das Letras, e ele tem várias páginas só sobre a infância. É maravilhoso, é assim, espetacular, do meu ponto de vista. Então, vamos lá. Faz como a rosa e vive em silêncio. Se falar for inevitável, articula só perfumes. Já que a gente não consegue ser poeta, a gente fica colecionando o que eles fazem, né? Temos uma pergunta ligada ao livro também, pergunta sobre o título do livro, né? E aqui tem uma pergunta da Luísa também. A Luísa tem duas perguntas. Como conseguimos a distribuição do livro? No caso, eu tenho, mas nem todos os meus colegas têm. Talvez você possa repetir um pouquinho. Luísa, de que escola? Luísa é lá da Escola Waldorf Candeia de Porto Alegre. Então, Luísa, como você conseguiu o seu livro? Estou perguntando mesmo. Oi, eu consegui com a primeira escola Waldorf que eu trabalhei aqui em Porto Alegre, que era a Querência. E eu ganhei de presente de uma das minhas colegas que eram mais antigas. E hoje ela, inclusive, preside a associação que cuida da escola. Sim. Então,
você pode fazer contato com essa sua colega e perguntar. Você tem alguém que faça tutoria na escola que você trabalha? Desculpe. Tenho sim, a Beatriz Camolinga. Então, você pode falar com a Beatriz Carmolinga, porque os tutores também podem ser um meio de tornar viável esse livro, tá? Uhum. E aí a Beatriz vai fazer uma conversa com vocês, contando o que está no livro, ou você mesma pode fazer, já que você tem o livro. E aí as pessoas vão ter a necessidade ou não. Precisa vir da pessoa querer. Aí a Beatriz vai providenciar. Tá bem. Tá bom? Obrigada. De nada. Não te ouço, Cris. Cadê o microfone? Tá. Há uma segunda pergunta ainda da Luísa que diz: contar com a noite é um processo de meditação pré-sono ou de fé que isso irá acontecer? Então, o que a gente faz à noite? Um caminho bem especial e muito bem detalhado, Rudolf Steiner deu, depois de um ano da fundação da primeira escola, no texto que está traduzido no Brasil há muitos anos, o ciclo se chama Antropologia Meditativa. E lá ele diz o seguinte: se eu li algum aspecto antropológico que me ficou muito claro, não pode ser que eu esteja cheia de dúvidas acerca disso. Porque se eu estou cheia de dúvidas, a hora que eu me debruço sobre isso, vem mais e mais perguntas. Então, elege um aspecto que ficou claro. Esse aspecto eu posso retirar uma frase do livro ou eu posso redigir eu mesma. Eu convivo com ele antes de adormecer. Eu convivo com ele até que eu perceba surgir sentimentos em mim. Esses sentimentos que nascem de uma reflexão sobre antropologia, eles estão longe de ser o pendular entre simpatia e antipatia. Esses sentimentos afloram do conhecimento do ser humano. E eu preciso edificá-los, diz Steiner. Eu preciso construí-los. E ele repete várias vezes nesse texto que os sentimentos são os nossos maiores instrumentos formadores, plasmadores dos educandos. Muito bem. Mas eu fiz isso antes de dormir. E na manhã seguinte, eu vou ter a presença de espírito de lidar com aquela criança que me desafia. Que eu não consigo achar um caminho só pela minha racionalidade. Esse é o caminho noturno que, para mim, na minha prática e na minha trajetória, eu tenho mais confiança porque foi o que eu mais pratiquei. Não, o que a gente pratica é o que resulta, o que a gente não pratica não resulta em nada, né? Luísa, duas outras perguntas relacionadas ao livro. Pois não. Uma é sobre comprar, eu quero comprar o livro, né? Eu acho que já foi respondido um pouco do caminho através do guardião na sua escola e do tutor, mas se você quiser comentar. Também uma pergunta ligada à retrospectiva da noite. Além da retrospectiva, que outro exercício posso fazer antes de dormir, ou é recomendável antes de dormir? Da Isis, da Escola Grão Saber de Curitiba. E uma segunda, alguma sugestão de como fazer o acompanhamento com os vários colegas para trabalhar o livro? Da Marta Florencio. Ah, tá. Então, esse livro, gente, não é para ficar escondido na estante, naquele lugar que ninguém vê.
Esse livro não é para ficar guardado as 7 chaves no nosso cofrinho do lado da cama. Esse livro é para ser praticado. E aquele que pratica precisa poder conversar com os colegas sobre a sua prática. E por isso ele vai se tornar, entre aspas, o guardião. O guardião no sentido que ele vai lembrar o corpo docente que esses conteúdos existem pelo menos 2 vezes por ano, ou seja, 1 vez por semestre. 1 vez por ano é pouco, porque pode coincidir que a pessoa naquele tempo não esteja vindo às reuniões. Tá. E a retrospectiva noturna. O que mais é possível fazer à noite? Agora existem muitas indicações para esse tempo de fazer exercícios eurítmicos antes de dormir, de fazer alguma ação em prol da humanidade que está em perigo, em risco. Enfim, a retrospectiva tem a tarefa de nos colocar na busca de tornar consciente o que aconteceu no dia. Por que de trás para diante? Porque existem 2 fluxos do tempo. E esses 2 fluxos do tempo, eles são extremamente complementares. Se a gente lida com um só, a gente vai estar sempre perdedor. Perdedor como o Cronos fazia com os seus filhos. Mas fazer retrospectiva também é enxergar em que momento do dia houve um acaso. Quando há um acaso que me tira daquilo que eu tinha planejado, é bom que a gente observe bem, porque nesses acasos, invariavelmente, está a mão do nosso anjo. E aí nós precisamos aprender a ter gratidão por esses acasos. Agora, fazer retrospectiva e não fazer prospectiva no dia seguinte é como se a gente quisesse sempre pôr do sol e nunca nascer do sol. E se eu não faço prospectiva, eu não tenho a pergunta-chave da retrospectiva, que é: o que eu me propus e realizei nesse dia? Então, a retrospectiva tem uma parceira que muitas vezes é esquecida no mundo antroposófico, mas que eu já levantei essa bandeira há anos e falo dela toda vez de novo, quando eu falo. Muito bem. O Leonardo pergunta, a célebre frase do Cristo, se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, sofre alguma mudança nesses tempos de encontros virtuais? Se você fizer o trabalho interior antes e depois, você já está em comum com esses. Agora, se só se basear no encontro virtual, não vai virar nada, assim como não vira nada encontros presenciais que a gente não se preparou para eles. 2 perguntinhas, Luísa. Dormir significa noite ou noite é quando o sol se põe? E conviver com a pergunta é diferente de viver com a dúvida, certo? Andréia. Muito diferente. Eu vou pegar a última. Pergunta, gente, está longe de ser dúvida. Pergunta é aquele espaço que eu abro para um assunto que eu ainda quero ampliar, mergulhar, reconhecer melhor. E dúvida é aquilo que me impede de seguir adiante. É o oposto uma da outra. Então, perguntas de dúvida é melhor a gente nem ouvir.
Mas perguntas existenciais são como órgãos de percepção da alma. E faz anos que eu já usei isso do Rainer Maria Rilke, no meu primeiro livro lá de 2007. Ele diz: tem paciência com as perguntas e espere até que o divino possa respondê-las. E ele só responderá quando você conseguir vivê-las. Então, conviver com algo até que possa viver, opa, que maravilha, não? Então, é muito diferente da dúvida. Agora, a outra pergunta eu deixei para trás, eu fui logo na da dúvida. Qual era a anterior, Cris? É relacionado à noite. Dormir significa noite ou noite é quando o sol se põe? Se noite fosse como o sol se põe, nós não estaríamos aqui agora. O ser humano se independizou do ciclo solar, à custa de perda de vitalidade, certamente. Mas se independizou. Por que existem cursos noturnos de formação? Por que a gente entra noite adentro preparando o que vai fazer no dia seguinte, né? Isso não é a noite. A noite é a nossa possibilidade de reunião autêntica. Perguntas ainda sobre retrospectiva, Luísa. Como se fazer uma retrospectiva? E outra, em que idade deve-se começar a fazer a retrospectiva? Em que idade criança ou em que idade adulto? A Magnes que faz essa pergunta. Esses exercícios de retrospectiva podem ser feitos a partir de qual idade? A partir do momento que a criança desenvolve a relação com o seu espaço interior, os pais podem começar a contar o que aconteceu com eles e também ouvir o que aconteceu com o filho ou a filha. Mas uma retrospectiva consciente, cada um fazendo a sua, nunca antes dos 21 anos. Não. E formas de fazer retrospectiva são inúmeras. Uma delas é simplesmente olhar o dia de trás para diante. Se a gente desceu a escada, é como se a gente estivesse subindo a escada de trás para diante. Eu estou na frente de uma escada, que por isso que eu dei esse exemplo. Mas essa retrospectiva, primeiro que ela é super exigente, ela é muito demorada, e ela, na verdade, nos leva ao princípio do dia de uma forma tão meticulosa que, na minha vivência, eu chego a adormecer muito antes de chegar no início do meu dia. Essa é a minha vivência, pode ser que tenha gente que consiga. Então, eu desenvolvi vários meios de fazer retrospectiva. Um deles, é o que eu mais uso, é fazendo perguntas a mim mesma. Então, do que aconteceu hoje, o que foi que eu tinha me comprometido e realizei? É uma pergunta. A outra pergunta é, das tantas pessoas que eu encontrei no dia, quem realmente eu encontrei? Quais foram os acasos do dia? Acabei de falar dos acasos, né? E cada vez eu posso colocar uma meta. Por exemplo, se eu me dispus a fazer um exercício de observar uma planta, ou uma semente, ou uma obra de arte, o que quer que seja, então eu vou me
perguntar, eu tive esse momento, eu fiz, como é que foi, quais foram as conquistas. E também uma coisa interessante que eu adicionei nesse exercício de retrospectiva para mim, é que eu estou gostando muito de fazer retrospectiva semanal no sábado, para usar o domingo como o dia de prospectiva da semana. O dia que o sol pode iluminar toda a semana que virá. Porque domingo é o dia solar, né? Isso para mim tem dado muito efeito, me funciona muito bem. A Cida, do Rumo do Girassol, querida Cida, pergunta: com nossos alunos pequenos de maternal, quando penso neles à noite, sempre me vem a imagem das famílias, mãe, pai, irmãos, e não só das crianças. Pode comentar algo sobre isso? Oi, Cida, que bom que eles estão bem junto com a família deles. É um bom sinal. É um bom sinal, é sinal que essa criança está realmente acolhida pelos adultos ao entorno. Muitas vezes isso não acontece e, na verdade, desvincular uma criança antes dos 4 anos do seu entorno familiar é quase vivenciar que essa criança já vive num orfanato. Estou exagerada, não achei outra palavra. Uma outra pergunta, Luísa: como o tempo interior é diferente do tempo exterior? Quando percebo o tempo interior que a meditação me traz. Patrícia, da Buriti de Ribeirão Preto. E uma segunda, poderia falar mais ainda sobre retrospectiva, por favor? E Tá uma bom. terceira, que eu acho que eu vou emendar, porque ela tem a ver com silêncio: como silenciar ajuda em alguma conscientização social? Eu vou começar por essa, que é super importante isso. Então, eu estou conversando com alguém, ou eu estou na reunião famosa de professores na quinta-feira. Uma pessoa fala, se a outra interrompe, é porque ela não silenciou. Ou ela teve uma fala reativa para a primeira. Então, um diálogo acontece quando um fala, aí há um silêncio para que o outro responda. Então, o silêncio é essa pausa indispensável para um diálogo saudável. E isso, para mim, é básico na vida social. Certo? Agora, a retrospectiva. E também a prospectiva, Luísa, mais sobre a prospectiva, uma segunda pergunta. Mais sobre a prospectiva. Tá bom. Então, eu vou pegar o meu exemplo de infância, tá? Que eu vivenciei. Eu morei na fazenda até os 15 anos, a maioria de vocês já sabe disso, e no entardecer eu via os camponeses trazendo todos os seus instrumentos, limpavam, guardavam cada um no seu lugar, ensacavam tudo no seu devido lugar. Era como se tudo que foi grande labor, grande trabalho no dia, serenasse. Para que na manhã seguinte soubesse direitinho aonde procurar o que precisava para o trabalho. Usando isso como imagem, para mim, é muito fortalecedor de olhar para o dia que ficou serenando, colocando tudo no seu devido lugar e deixar os instrumentos para o novo dia limpos à vista, que eu sei pegar na hora que eu precisar. Isso, no fundo, a gente precisa
no ato educativo. Como que eu faço uma aula num dia e não revejo toda para saber como que eu continuo no dia seguinte? Não tem continuidade, né? E se eu vou dar uma época inteira, olha que fio que eu tenho que fazer de continuidade, certo? Bom, então isso faz com que a imagem do dia que finda tem que gerar a pergunta para o dia que começa. Esses são dois grandes instrumentos do educador. Acho que eu vou usá-los numa das próximas abordagens, porque eu precisaria falar muito mais do que só essa frase. Certo. E sobrou uma terceira. Outra? Faltou uma primeira pergunta, que era como o tempo interior é diferente do tempo exterior e quando percebo o tempo interior que a meditação me traz. Quando eu percebo esse tempo interior? A Patrícia da Buriti de Ribeirão Preto. Sim, conheço muito bem a minha querida Patrícia. Então, Patrícia, o que a gente conquista pela meditação é a mesma sensação que a gente tem quando está em crise. E aquele momento tem tamanha urgência que a urgência faz o momento presente ficar dilatado. Então, eu costumo dizer que a crise, a urgência, é a sombra da eternidade. E quem acessa a atemporalidade de verdade é a criança quando brinca. Então, quando eu medito, eu entro na atemporalidade, ou como diz o Guimarães Rosa, que você mesma abordou para mim, a gente tem que buscar incessantemente, diariamente, conquistar um instante de eternidade. Sim, sim. Esse é o tempo meditativo, que pode durar, olhando no relógio, pouquíssimos minutos. Não é que eu tenho que ficar 1 hora em meditação, gente. Isso, para quem não optou por uma vida de eremita, deixa trabalho para trás. Nós optamos por trabalhar no mundo. Então, o nosso mundo interior, ele precisa ser fortalecido, mas não precisa tomar um tempo enorme do nosso dia a dia. Tempo cronológico, eu digo. Muito agora. Bem. O Vitor Cury, Luísa, faz um contexto e uma pergunta. Quando estamos perdidos em muitas atividades da rotina turbulenta de trabalho dos domésticos, reuniões, demandas familiares, como fazer para não perder a consciência no momento presente? Quais seriam as recomendações gerais para dias agitados e turbulentos? Primeiro, ter pequenos instantes de pausa, se demorar sobre uma coisa bonita que se goste, ou que se objetivou observar melhor, e ouvir de verdade o outro. A gente tem o espaço da escuta aberto, a atribulação vai ficar menos atribulada internamente. Certo. Ô, Cris, Oi? eu acho que a gente passou da hora. Na verdade, a gente pode ficar um pouquinho mais. A previsão Tá bom. 7h30. Não, porque eu tô à disposição. Uma pergunta para os que sofrem de insônia: como trazer essa conexão criativa com os mundos superiores? Primeira coisa é aprender a dormir. Porque na insônia a gente não consegue ter relação com o mundo superior, se você está insônia mesmo. Né? E tem vários recursos para conquistar o sono. Né? Um dos recursos, ou os recursos que os
cronobiologistas recomendam é cuidar de fazer uma atividade física no fim da tarde, especialmente andar a pé, é cuidar da alimentação à noite, é cuidar do que contempla à noite, né, antes de dormir. Sair do computador e achar que não vai ficar insone vai ser difícil. Né? Então, porque a insônia... e agora sim, será que eu vou me lembrar exatamente da frase do Miyako? Lembrei. Ele diz que a insônia é o medo de que o amanhã volte a ser ontem. Sábio, muito sábio, Miyakoto, concordam? Insônia é o medo de que o amanhã volte a ser ontem. Então, na insônia, a gente não consegue fazer nenhum processo meditativo, porque eu estou nesse estado de apreensão com o que virá. Achando que vai ser igual aquele que foi muito ruim ontem. Muito bom. Luísa, para terminar, na verdade, a gente tem uma pergunta da Miriam Okada, que eu vou pedir para ela fazer para você, porque eu não sei se eu entendi completamente. Espera aí. Tá bom. O microfone dela. Miriam, aqui. Oi, Miriam, você pode fazer a sua pergunta, por favor? Miriam? Miriam Okada, Mayumi Okada. Da onde que ela é? Na verdade, aqui eu não consigo ver. Eu vou tentar, então, reproduzir. Talvez ela não esteja nos ouvindo. Enfim, ela pergunta assim, se for possível responder pensando numa classe do 12º ano, em todos os rituais que seriam vivenciados e provavelmente não serão, conseguiria imaginar uma maneira de amenizar as possíveis perdas? Eu não entendo a pergunta também, não. Tá, deixa eu ver se ela está se colocando aqui mais abaixo. Ela disse que não está conseguindo ativar o microfone, Cris. Tá, deixa eu... Apareceu aqui. Miriam? Eu estou desativando aqui. Aí, Miriam? Conseguiu? Realmente não está abrindo mesmo. Ou ela não está conseguindo. Fala para ela escrever, que depois eu incluo da próxima vez que eu falar. Tá certo. Tá bom? Muitos comentários dos poemas. E também um pedido para que você repita o poema. A Jéssica Colares pede para você repetir o poema. Em cada um de nós há um segredo. Isso aqui é uma frase, é poética. Cadê? É que eu já estava com a última aberta, que eu quero ler ainda. Só um minuto, eu já acho. Em cada um de nós há um segredo, uma paisagem interior, vales de silêncio e paraísos secretos. É do autor do Pequeno Príncipe, mas não está no livro do Pequeno Príncipe. Antoine de Saint-Exupéry. Com isso, terminamos as perguntas, Luísa. A gente agradece e caminhamos para o encerramento. Então, deixa eu falar mais uma coisinha do Miyakoto. É curto, é sempre curto do Miyakoto. Toda ilha se crê maior que o oceano. O que é de dentro não sabe ter tamanho. Querem que eu repita? Sim. Toda ilha se crê maior que o oceano. O que é de dentro não sabe ter tamanho.
Muitíssimo obrigada. De dentro. É do Egídio? Difícil, né, gente? Não sabe. Sim, pode terminar. 18. Ia. Luísa. Couto. Ficou muda. Eu confundi o horário. Aqui. Agora abriu, Luísa, por favor. Tá. Eu queria mesmo agradecer a vocês todos e todas que tiveram a paciência de me ouvir tanto, e ainda bem fico feliz que eu pude ouvir um pouquinho de vocês. Obrigada. Muito obrigada, agradecemos muito esse encontro. Obrigada a todos que participaram. Estão convidados para a próxima terça, um novo encontro com o Dr. Derblay.